Olá pessoal, esse vai ser o nosso segundo vídeo, né, de cálculo 2, né, a nossa continuação de aplicações de integração. Né. Na aula passada a gente viu como calcular a área entre duas curvas. A aula de hoje vai ser um começo. Na aula que vem a gente também vai falar sobre como usar a integração, as integrais, sobretudo as integrais definidas, para calcular volumes de sólidos, tá bom? Então a gente vai dar logo a ideia geral, que é relativamente simples. Depois vamos abordar vários exemplos, porque no exemplo é que aparece a dificuldade as possíveis dificuldades que a gente pode encontrar. Na verdade, bom, vocês vão ver que o mais difícil às vezes é só interpretar o enunciado e descobrir quem é essa função a de x. Como vocês vão ver, a gente vai, para calcular volumes de cara, a gente vai simplesmente calcular a integral de uma função no intervalo de a até b. Na maioria dos exemplos, enfim, os exemplos vão ser assim. Muitas vezes o difícil é interpretar o que está sendo pedido e como descobrir quem é essa função a de x. Mas vamos descobrir quem é esse a de x. A de x, se eu quero calcular o volume de um sólido, que ele está representado no espaço, né? E eu quero calcular o volume dele no intervalo quando x varia de a até b. O que eu preciso calcular, na verdade, é essa função. Descobrir quem é essa função a de x, que é a seção transversal do sólido no plano perpendicular ao eixo x. Bom, esse texto é muito bonito, mas uma figura, é claro, sempre ajuda, tá? Então, a função a de x, na verdade, é essa área aqui dessa figura. Ou seja, você tem o seu sólido, né, que é esse sólido azul representado nessa figura, e a ideia é que é como se você passasse um plano perpendicular ao sólido cortando o eixo x, perpendicular ao eixo x. É como se você fatiasse o seu sólido, certo? E aí o que você quer saber, aquela função a de x que a gente precisa saber, é a área, uma vez que você fatiou o sólido com respeito ao ponto x, né, com esse plano p de x, ou seja, o plano que corta o sólido no ponto x, o que a gente precisa saber é como calcular essa função de área aqui, né, como é que é a área da fatia na hora que você corta num ponto x qualquer. E aí, se essa função A for uma função contínua, aí você pode calcular o volume do seu sólido. Basta calcular a integral de a até b dessa função a de x. Certo? Então, qual é a ideia por trás disso? A ideia por trás disso é que, da mesma forma que a gente faz para calcular a área, a gente usa retângulos, né, para aproximar a área, né? A gente, quando quer calcular a área de uma curva, a área abaixo de uma curva, a gente usa vários pequenos retângulos para aproximar a área da curva, e esses vários pequenos, você coloca, no final das contas, você faz um limite quando a quantidade desses retângulos tende ao infinito, né? Ou quando o Δx tende a zero, que é a mesma coisa. Então a ideia para calcular o volume do sólido é parecida, é que você pega como se você pegasse uma seçãozinha pequena do seu sólido, só um pedaço assim, Δx do seu sólido, e aí para calcular o volume desse pedacinho do sólido, o que você precisa? Você precisa como se fosse uma espécie de cilindro, né? Você precisa da área da base, que é exatamente a seção transversal, vezes a altura, que é o Δx, certo? Então, quando a gente está fazendo a integral, é o que essa figura aqui representa. É como se você estivesse quebrando o seu sólido em várias fatias de largura Δx. Então, você pode pensar, é como se fosse um pão. Você pega o seu pão e sai fatiando o seu pão em várias fatias, de todas as fatias de mesma largura, de largura Δx. E aí você quer calcular o volume do pão, o que você faz? Você vai calcular a soma das larguras das fatias.
E aí, como é que eu calculo a largura da fatia? Eu vejo qual é a espessura dela, o ΔX, e vejo qual é a área da base, né? Qual é a área da fatia, que é exatamente a função A de x, o que a gente chama de seção transversal no ponto x, né? Então, o que a gente tem no final das contas é exatamente a integral, né? Você vai somar, aí você pega a quantidade de fatias para ser cada vez menor, ou seja, você joga o seu ΔX para zero e você faz o limite da soma, né? Então você vai no fundo tá calculando essa integral, a integral de A até B. O dx aqui no fundo é a área da base, né? Perdão, é a espessura. E o A de x é a área da base, digamos assim, desse pedaço do sólido, como se fosse um cilindrozinho. Ou não um cilindro, porque sólido não é. Quer dizer, é um cilindro não dos comuns, né? Não é um circular ou retangular, enfim. Então, vamos usar essa ideia geral para calcular volumes de alguns sólidos, tá? E os primeiros exemplos que a gente vai ver são todos sólidos de revolução, que a gente chama. São sólidos que a gente pode enxergar como sendo sólidos obtidos pela rotação de alguma curva em torno de um eixo, certo? O primeiro exemplo é como a que a gente mostra, a formulazinha que vocês já devem conhecer, que o volume de uma esfera de raio R é 4/3 de πr3. Certo? Então a ideia é a mesma ideia que a gente viu ali acima. Então pensa que essa esfera é como se fosse um pão, a ideia, você tem que fatiar a sua esfera e o seu objetivo maior, na verdade, é calcular a área, aquele A de x, né, que é a área de uma fatia, né? Você acabou de cortar essa esfera, digamos, nesse ponto x aí. Então está sendo apontado aqui, né? Digamos que você pega um plano e corta a sua esfera passando por esse ponto x. Então a cara que você vai ficar com a sua fatia, né? A área da fatia é exatamente essa circunferência aqui. Então, se você conseguir descobrir quem é a fórmula da área dessa circunferência, isso aqui é uma área que depende do x, né? Depende de onde você vai cortar. Então, o nosso objetivo maior é descobrir quem é esse A de x. Se a gente fizer isso, a gente vai basicamente ter resolvido, porque qual é a ideia geral? Eu quero que eu pegue uma esfera de raio R, então, não que precise ser assim, mas a sugestão... Tem várias formas, você pode interpretar de maneiras diferentes, mas na solução proposta pelo livro, ele coloca a esfera com o centro na origem, né? Isso significa que a esfera vai tomar um raio, né, de R unidades em todas as direções, né? E o que a gente tem que descobrir é, em função desse R, qual é a área dessa circunferênciazinha, resultado de um corte, né, na esfera na posição x, uma posição x arbitrária. Ok? Então, o que o livro chama de y é exatamente esse cateto oposto aqui desse triângulo, porque como a gente quer calcular a área dessa circunferência rosa, veja que o raio dessa circunferência rosa é exatamente y. Ou seja, é exatamente esse comprimento y aqui, né? Em cima do eixo y aqui. E como é que eu determino esse y em função do x, né? Porque o x é o que a gente tem de presente. Olha, veja que aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? O cateto adjacente é o x. O cateto oposto é o y. E a hipotenusa é o r. Então, se você apela para o velho Pitágoras, o que você tem é que a soma dos quadrados dos catetos é para ser igual a
hipotenusa ao quadrado. Mas o que a gente quer descobrir, na verdade, é o y, porque a gente disse, olha, a área da seção transversal, né, a área dessa circunferênciazinha rosa, né, na hora que a gente fatia a esfera, isso aqui é exatamente, como é que é a área de uma circunferência? É π vezes o raio ao quadrado, mas o raio dessa circunferência a gente disse que era exatamente esse y. Então a gente precisa, na verdade, fazer o quê? Colocar o y em função de x. Só que graças ao teorema de Pitágoras a gente pode dizer que o y vai ser a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Certo? Então, se a gente substituir esse valor de y na expressão da função a de x, o que a gente vai ter é que a de x vai ser π. Bom, como o y é a raiz quadrada de r2 menos x2, a gente vai ter π vezes r2 menos x2, certo? E agora que a gente descobriu a área, né, da seção transversal, para a gente calcular o volume da esfera, a única coisa que a gente precisa fazer é calcular a integral de menos r até r, né? Lembrando que a esfera está centrada na origem, então o x ele começa em menos r e vai até r, né? E para qualquer x que a gente pega, a gente sabe calcular a área, né, da seção transversal, né, da fatia aqui da esfera, quando a gente corta numa certa coordenada x. Vai ser exatamente essa função a de x que a gente descobriu, π vezes r2 menos x2 dx. E aí, claro, essa função, como essa função π vezes r2 menos x2 é uma função em x e o x está elevado ao quadrado, então a gente pode observar que a função a de x ela é igual ao a de menos x, ou seja, a função a é par. Como isso aqui é uma função par, significa que tudo que acontece no lado negativo em x acontece da mesma forma para o lado positivo, né? Já que o a de menos x é sempre igual ao a de x. Então, calcular essa integral de menos r até r, na verdade, é a mesma coisa de calcular duas vezes a integral de 0 até r de π vezes r ao quadrado menos x ao quadrado dx, certo? E bom, o π é uma constante que está multiplicando a nossa função, então essa constante pode sair, a gente vai ficar com 2π vezes a integral de 0 até r de r2 menos x2 dx. E essa integral, bom, para que a gente fique com essa constante r2, a gente precisa na primitiva ter um x multiplicando aqui, né? Então vai ser r2 vezes x, que aí, portanto, a derivada vai ficar só r2, né? E aqui a gente vai ficar com menos x ao cubo sobre 3, né? Para obter aquele x ao quadrado. Então isso aqui é o resultado da integração. E a gente quer isso aqui no intervalo de 0 até r, certo? Então isso aqui dá pra gente 2π que multiplica. Então a gente vai ter, primeiro em r, né? Então a gente tem r2 vezes x menos x ao cubo sobre 3, perdão, menos r ao cubo sobre 3, né? O x, o primeiro valor de x é r, né? Então vai ficar r ao cubo
menos r ao cubo sobre 3. Então isso aqui é o valor da nossa expressãozinha substituindo o x por r, né? Subtraindo. E aí substituindo agora o x por zero, a gente vai ter r ao quadrado vezes 0 menos 0 ao cubo sobre 3. Então isso aqui tudo vai zerar, né? Então se a gente faz essa subtraçãozinha aqui, né, o que a gente vai ter é 2π que multiplica, então 3r3 menos r3, né, dá 2r3 sobre 3. Isso aqui também é conhecido como 4πr3 sobre 3, né, que é exatamente o que a gente queria. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo. Esse aqui é um pouco mais simples. Então, encontre o volume do sólido obtido pela rotação da curva y igual a raiz de x. Então, essa daqui ela já está representada, né? Essa daqui é a função raiz de x, y igual a raiz de x, em torno do eixo x no intervalo 0, 1. Bom, qual é a ideia desse sólido de revolução, né? Você tem y igual a raiz de x. Isso define uma área, né? Que a gente já sabia até calcular, era simplesmente a integral de raiz de x, né? Mas aí o que você faz? Você vai pegar essa área, né? E você vai rodar em torno do eixo x. Você roda. Na hora que você roda, você obtém um sólido, que é o que está representado nessa figura, tá? Então, o que é pedido nesse exercício é exatamente calcular o volume desse sólido aqui, tá? Aqui representado na figura do lado direito. E aí como é que a gente vai fazer? Bom, da mesma forma de antes. A gente vai tentar descobrir qual é a área. Então a gente pega um plano, né, corta esse sólido aqui em cima de um certo ponto x. E o nosso objetivo de vida é calcular qual é a área de uma seção transversal dessa. Esse A de x, certo? Mas, ora, lembre-se que essa curva ela é definida pela função raiz de x, né? Então, significa que o valor desse y aqui, esse y aqui, que é exatamente a altura que o raio, né? Isso aqui de novo é uma circunferência, porque é um sólido de revolução, né? E o raio aqui é exatamente o y nesse ponto x. Ora, mas como é que eu calculo y no ponto x? É a raiz de x. Significa que aquele r ali, aquele raio da circunferênciazinha vermelha, é exatamente o y, que é, nesse caso, raiz de x. Se eu sei quem é o r, se eu sei quem é o raio dessa circunferência vermelha, para eu calcular a área dessa circunferência vermelha, que é exatamente a área, né, da nossa seção transversal, o que eu faço? É a velha área da circunferência, é π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, a nossa função A de x é nada mais do que π vezes x. Certo? E aí, se a gente quer calcular o volume desse sólido, de novo, a gente calcula a integral, aqui no caso é no intervalo de 0 até 1, da função A de x, que nesse caso é π vezes x dx. Olha, mas a integral, o π é uma constante, né? Ele pode sair da integral, então isso aqui vai ficar π vezes x ao quadrado sobre 2. Isso aqui no intervalo de 0 até 1. E aí, isso aqui, quando o x é 1, vai dar exatamente π sobre 2. Né? Porque fica π vezes 1 ao quadrado sobre 2. E quando o x for 0, isso aqui vai se anular. Então,
a resposta fica apenas π sobre 2, né? Espero que tenha sido claro e vamos continuar com os nossos exemplos, tá? Então esse próximo exemplo ainda é relativamente simples, só que agora a brincadeira vai ser em y, tá? Então eu não fiz a figura de propósito nesse exemplo só para vocês notarem que a dificuldade muitas vezes é só de você interpretar o enunciado, tá? E aí eu vou me esforçar para fazer uma figura minimamente decente aqui com a mesa digitalizadora. Então, encontre o volume do sólido definido pela rotação de y igual a x ao cubo em torno do eixo y nesse intervalo. O enunciado no livro é ligeiramente diferente, mas bom, é a mesma coisa. Então, a primeira coisa é entender quem é a curva que você tem, tá? A curva y igual a x ao cubo é aquela coisa, o x aqui, esse aqui é uma função ímpar, né? Quando o x é negativo, como o expoente é ímpar, o resultado vai dar negativo, né? Então, essa função polinomial, esse polinômio cúbico aqui, a representação dele é mais ou menos assim, né? Quando o x vem negativo, ele vai diminuindo, e o x positivo, ele vai aumentando, né? Isso aqui não ficou lá muito simétrico. Certo? Então, o que interessa pra gente é o gráfico dessa curva no intervalo o y variando de 0 até 8. Então, o y0 é aqui na origem, certamente, né? Quando o x é 0, y é 0. E o y igual a 8, digamos que seja mais ou menos por aqui, que aqui seja o y8, certo? Então, o que interessa pra gente é o gráfico da curva nesse intervalo. Então, vou inclusive apagar o resto aqui, porque essa parte aqui não vai interessar a gente. E o que está sendo dito no enunciado é que, olha, essa curva a gente vai rodar em torno do eixo y. Então, você tem essa curva. Então, isso aqui lhe define uma certa área. Mas o que está sendo dito é que essa curva aqui você vai rodar em torno do eixo y. Então, na verdade, isso aqui vai lhe definir um sólido. É esse sólido que eu estou tentando representar aqui em azul, tá? Tudo bem? Então, esse é o sólido que a gente está interessado. Então, se a minha figura não tivesse sido boa o suficiente, o que é provável, deixa eu tentar mostrar de maneira um pouco mais clara, e aí eu vou tentar rapidamente passar o exemplo aqui para vocês. Então, isso aqui uma figura certamente bem mais decente do que a questão pede, né? Então, você tem a nossa funçãozinha y igual a x ao cubo. A gente quer olhar ela no intervalo de o y variando de 0 até 8. E a gente vai rodar em torno do eixo y, vai dar esse sólido, certo? E aí a brincadeira é que agora a gente rodou em torno do y. Mas você pode pensar que, como é que eu calculo? Da mesma forma de antes. O que você pega é uma seção transversal, sendo que se você pega uma seção transversal, se você corta aqui em um y qualquer, aí você vai fazer a integral em função de y, certo? Então, a gente pode pegar aqui uma seção transversal da curva, e aí de novo vai dar uma circunferência, né? Porque a gente fez uma rotação em torno do y. Então a seção transversal vai ser uma circunferência. E a gente precisa calcular a área dessa circunferência em função de y para a gente depois calcular a integral variando o y de 0 até 8. Certo? Então, qual é a área dessa circunferência? Bom, você precisa descobrir quem é o raio. E o raio é exatamente o valor de x
quando você está num certo y, certo? Olha, mas a gente sabe da questão que a expressão é y igual a x ao cubo, certo? E no intervalo que a gente está analisando, o x aqui é sempre positivo, né? E daqui a gente tira que o x, então, ele nada mais é do que a raiz cúbica de y. Certo? Você tira a raiz cúbica dos dois lados, você tem que o x é a raiz cúbica de y. O x é exatamente o raio da seção transversal, da circunferência da seção transversal, certo? Isso significa que a área, mas agora em função de y, né? A área da seção transversal em um certo y, isso aqui é a área da circunferênciazinha vermelha aqui. E essa circunferênciazinha vermelha, a gente calcula a área, como sempre, é π vezes o raio ao quadrado. Mas quem é o raio ao quadrado? Nesse caso é o x, né? Então, a área da seção transversal vai ser π vezes... Olha, mas o x a gente disse que era a raiz cúbica de y. Então, a raiz cúbica você pode também escrever como y elevado a 1/3, né? A mesma coisa. Isso aqui é elevado ao quadrado. Ou seja, essa nossa área da seção transversal é π vezes y elevado a 2/3. Certo? E agora que a gente tem a área da seção transversal e a gente quer calcular o volume desse sólido, o que você faz? Você calcula a integral variando y de 0 até 8. Certo? Então vai ser uma integral em y, certo? Está aparecendo mais um S aqui. A integral em y de 0 até 8 da nossa função a de y, que no caso é π vezes y elevado a 2/3 dy. Certo? Então isso aqui é o volume do sólido que a gente está interessado. E agora é só fazer as contas. O π é uma constantezinha, né? Multiplicando a nossa função. E, bom, o expoente está feio, mas não é por isso que você vai mudar de ideia. Então, quando você tem um x, a variável elevada a uma constante, o que você faz? Você soma uma unidade do expoente e divide pela mesma coisa, né? Então, aqui vai ser 2/3 mais 1 aqui no expoente, né? Dividido por 2/3 mais 1 aqui embaixo. Isso aqui no intervalo de 0 até 8. Então esse π a gente já podia ter colocado para fora se quisesse, mas bom, esse 2/3 mais 1, então 2 vezes 3, perdão, 3 vezes 1, 3 e 2, 5, isso aqui dá 5/3, né? Então isso aqui vai ficar π vezes y elevado a 5/3. As contas que a gente fez em cima também vão aparecer aqui embaixo, né? Isso aqui também vai ser 5/3, só que é uma divisãozinha, né? Você tem uma fração denominador, no fundo o que você vai ter repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Você vai ter 3/5, né? E isso aqui a gente quer calcular no intervalo de 0 até 8. E aí, quando o y for 8, né, que é o nosso primeiro caso, a gente vai ter esse 3π sobre 5, que multiplica 8 elevado a 5/3. E quando o y for 0, isso aqui tudo vai se anular, né? Porque 0 elevado a qualquer coisa diferente de 0, né? Dá 0. E o resto é multiplicação e divisão. Então vai dar 0, né? Agora, o 8 também é conhecido como 2 ao cubo, né? Então, isso aqui fica 3π sobre 5 vezes 2 ao cubo vezes elevado a 5/3, né? Então esse 3 cancela, né? Porque você vai multiplicar os expoentes. E 2 à quinta é 32, né?
Então 32 vezes 3 dá 96. Dá 96π dividido por 5. Tudo bem? Então essa é a área do, perdão, o volume do sólido em azul, tá? Mais um exemplo de sólido de rotação, sólido de revolução, perdão, enfim, obtido pela rotação em torno de um eixo. Esse aqui é um pouquinho mais elaborado porque, na verdade, agora a região que a gente vai rodar em torno do eixo X é uma região limitada entre duas curvas. Certo? Então tem uma curva y igual a x, a reta, né, a função identidade, e tem uma parábola y igual a x ao quadrado. A gente vai rodar em torno do eixo x, e aí não se fala nem sequer em que intervalo, porque já subentende-se que essas curvas vão se intersectar. E aí você pode fazer as continhas, a interseção vai ser, claro, na origem e no 1, 1, né? Na verdade, isso aqui a gente já tinha falado um pouco desse exemplo, né, da área entre curvas, na aula anterior. Então, essa é a área entre essas curvas, a gente já viu como calcular, né? Era a integral de uma menos outra, tal. Mas aqui a gente quer calcular o volume do sólido quando a gente pega essa área e rotaciona em torno do x. Então, preste atenção que tem um pontilhado aqui. Tem um pontilhadozinho azul, mas eu vou destacar que isso aqui é para representar a curva, a parábolazinha x ao quadrado, tá? Então você tem a parábolazinha x ao quadrado, você tem a curva do lado de fora, que é a nossa reta, né, y igual a x. Então você pega essa curva e rotaciona ela em torno do eixo, essa areazinha azul, né? Você pega essa areazinha azul e rotaciona ela em torno do eixo x, o que você obtém é esse sólido aqui do lado direito. E aí a figura, não sei se é clara o suficiente, mas esse sólido ele é vazado aqui. Certo? Porque toda essa região aqui não faz parte da nossa área, né? Então é um sólido vazado. E aqui pelo lado de dentro, como a curva que tem aqui do lado de dentro é uma parábolazinha x2, isso aqui ainda é boleadozinho, né? Ondulado, tem uma curvaturazinha, né? Que se encontra aqui na origem, tá? Então como é que a gente calcula o volume desse sólido? Bom, do mesmo jeito que a gente vinha fazendo antes. A gente quer calcular o volume desse sólido, você passa um plano em cima de um certo... Quando você pega um ponto x, você pega aqui um plano, né, associado a esse ponto x. É como se você fatiasse o seu sólido nessa posição x, um plano transversal. Isso aqui vai lhe dar uma seção transversal. E a gente tem que calcular a área dessa seção transversal para um x qualquer, e depois a gente calcula a integral variando de zero até o ponto de interesse. Sendo que o ponto de interesse aqui é necessariamente o ponto onde as curvas se intersectam, que é o ponto que define a área, que vai ser o 1, né? Mas aí como é que a gente calcula a área dessa seção transversal? Aí por isso que tem essa outra figurinha para ajudar. Olha, quando eu estou num ponto x qualquer desse aqui, a figura que a gente enxerga, quando você dá uma fatiada, né, no seu sólido, a figura que você enxerga, na verdade é um anel assim, né? Sendo que a distância, né, aqui, esse ponto aqui, na verdade é a representação do eixo x, tá? É como se você estivesse olhando o eixo x de frente, né? Quando você estivesse olhando esse sólido de frente. Então esse ponto aqui é o eixo x, e aí essa distânciazinha aqui é x ao quadrado. Essa distânciazinha aqui é exatamente essa mesma distância aqui, ó, é x ao quadrado. Enquanto que a distância até o lado de fora do anel, até a ponta de fora, ou seja, essa distânciazinha aqui maior é x, certo? Porque essas são as curvas. É a curva f de x igual a x do lado de fora, né? Do lado de fora é a curva f de x igual a x, e do lado de dentro é x ao quadrado. Então esse ponto aqui
é o x ao quadrado, esse ponto aqui é o x, certo? No intervalo de 0 a 1. Então, o que a gente precisa certamente fazer é calcular essa áreazinha rosa aqui, que isso aqui é exatamente a área da seção transversal, tá? E para calcular essa área, o que a gente faz? Bom, o que você pode fazer certamente é calcular a área do círculo de fora menos a área do círculo branquinho de dentro aqui. O círculo de fora tem raio x, o círculo de dentro tem raio x ao quadrado, então é só fazer um menos o outro. Ou seja, a área, né, da seção transversal desse sólido, isso aqui é a área do círculo de dentro, do círculo maior, perdão, que vai ser π vezes x ao quadrado, né, esse x aqui ao quadrado, que é o raio maior, menos π vezes o raio menor, que é x ao quadrado, ao quadrado, certo? Então isso aqui, se você colocar o π em evidência, né, vai ficar π que multiplica x ao quadrado menos x à quarta. Tá? Você podia até colocar um x ao quadrado em evidência, mas no nosso caso não vai necessariamente ajudar. Porque o que a gente quer então? Agora que a gente descobriu a área da seção transversal, o que a gente vai fazer é a integral de 0 até 1, né? É o intervalo em que o nosso sólido está definido. Integral de 0 até 1 da seção transversal, que vai ser π vezes x ao quadrado menos x à quarta dx. Então isso aqui, essa altura do campeonato é para ser moleza para vocês. Então isso aqui vai ser π vezes x ao cubo sobre 3 menos x à quinta sobre 5. Isso aqui que tem no parêntese, no intervalo de 0 até 1, certo? E aí, é claro, quando x for 0, x ao cubo sobre 3 menos x à quinta sobre 5 vai dar 0. Então, a única coisa que vai ter como resposta aqui é quando esse valor for 1, né? Isso aqui vai dar 1 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo 1 à quinta, perdão, sobre 5. Eu não preciso nem subtrair, né, a parte, porque quando a gente substitui no zero vai dar 0. Então isso aqui dá π. Então se a gente colocar aqui o denominador 15, né, você vai ter 5 menos 3, se quiser fazer bem devagar. Então isso aqui dá 2π sobre... dá 2π sobre 15, tudo bem? Então, o nosso próximo exemplo na verdade, é a mesma figura que a gente tinha, tá? Então, a gente continua tendo o y igual a f de x aqui, a parábola y igual a f de x, a reta, perdão, y igual a f de x e a parábola y igual a x ao quadrado. Só que no exemplo anterior o que a gente tinha feito era rotacionar essa parábola em torno do eixo x. E aí isso tinha dado aquela figurazinha que a gente acabou de calcular o volume, né? Que era a rotação, né, aqui para baixo. Tá? A novidade desse exemplo é que a gente não vai rotacionar nem em cima do eixo x, nem em cima do eixo y. A gente vai rotacionar em torno da reta y igual a 2. Certo? Então, na hora que a gente pega e rotaciona em torno da reta y igual a 2, a gente vai ter um sólido vazado. A curva que fica aqui pelo lado de dentro, ó, é a reta, e a curva que fica pelo lado de fora agora é a parábola, que é diferente do que tinha antes. Tá? Isso significa que... Aí como é que a gente vai fazer, professor, para calcular? A mesma brincadeira de sempre. O nosso sólido começa no 0, termina no 1, você vai pegar uma seção transversal, vai fatiar esse sólido e vai tentar calcular a área. Então, de novo, como é que a gente calcula a área desse sólido?
a área de uma seção transversal desse sólido. De novo, é um anelzinho, né? Só que, e aí você pode tentar enxergar esse anel da mesma forma de antes, né? Eu acho que eu tenho como fazer círculos bonitinhos aqui. Da mesma forma de antes, você tem um círculo do lado de fora e um do lado de dentro. O problema é só colocá-los concêntricos. Talvez se eu tentar ser um pouco mais preciso, fique melhor. Mas você tem que tomar cuidado com os raios, tá? Então a gente quer calcular essa área. Bom, eu vou colocar de rosa para aparecer com a figura acima, tá? Então é a mesma brincadeira de antes. Você tem que calcular a área dessa seção transversal. Só que tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, é que entre o eixo que a gente está rotacionando, né, esse eixo y igual a 2, e a curva, já tem uma certa distância aqui, tá? Porque antes, esse ponto aqui, atenção, esse ponto aqui era o ponto 1, 1. E a gente só está rotacionando agora no ponto 2, então tem uma distânciazinha aqui do eixo até o começo da curva de 1 unidade. Certo? E a segunda diferença é que a curva do lado de dentro agora é a reta e não mais a parábola, tá? Como a gente está rotacionando em cima do eixo y, esse círculo de dentro ele é dado pela reta y igual a x e não mais pela reta. Então esse círculo de dentro é dado pela y igual a x, enquanto que esse aqui agora é a nossa parábolazinha, o x ao quadrado. Tá? Então tem essas duas diferenças importantes, certo? Então, como está bem representado aqui na figura, ó, o eixo y igual a 2 está bem no centro da brincadeira. E aí o que a gente precisa calcular é a distância desse eixo, para a gente calcular o círculo de dentro aqui, né, a área desse círculo de dentro, que é o que a gente vai subtrair, né? A gente vai fazer a mesma coisa, a área do círculo de fora, desse grandão, menos o círculo de dentro. Tá? Então a gente precisa saber quem é esse raio menor aqui e quem é esse raio maior. Tá? Então como é que a gente calcula o raio menor? O raio menor é exatamente a distância aqui do eixo, né? Esse ponto aqui na minha figura é exatamente a representação do eixo y igual a 2, né? Como se você estivesse vendo essa figura aqui, se você estivesse vendo ela de frente aqui, né? Então esse ponto aqui é exatamente o eixo y igual a 2. Então o raio de dentro é quanto? Olha, se a função a gente calcula com f de x igual a x e o centro agora está em y igual a 2, esse comprimento aqui do eixo y até a curva, se aqui é x, né? Esse pedaço aqui é a função y igual a x, significa que esse pedaço aqui, que é o raio menor, ele é 2 menos x. Tá? Enquanto que o raio maior, que vai do centro até lá embaixo, olha, o lá embaixo é o x ao quadrado, né? Que é a curva de fora. Então, o raio maior, então esse aqui é o meu Rzinho ali na minha figura de baixo, esse aqui é o meu Rzão, é o raio maior. Certo? Vai ser 2 menos x ao quadrado. Então, como é que a gente calcula essa área rosa, né? A área da seção transversal? Da mesma forma que a gente fez antes. A área da seção transversal, num certo ponto x, isso aqui vai ser a área da circunferência maior, que é π vezes o raio maior ao quadrado. Bom, o raio maior nesse caso é 2 menos x ao quadrado, né? Ao quadrado, menos a área da circunferência menor, que vai ser π vezes o raio ao quadrado, e o raio da circunferência menor é só 2 menos x, isso aqui é ao quadrado. Certo? Então agora a brincadeira essencialmente acabou, é só fazer conta. Então você tem um π, né, que multiplica tudo aqui, você tem o velho quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado de x2 dá x4, né? E aqui tem um menos, né? Deixa eu colocar um colchete aqui no lugar desse parênteses.
E aqui você tem de novo, né, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Tudo isso tem um π multiplicando. Então, a gente fica aqui, né, com um π que multiplica, tem esse x4, vai ser o único termo elevado a 4. Então, a gente tinha um menos 4x2 aqui, e vai com esse sinal negativo ter menos x2 de novo, então a gente tem menos 5x2. A gente fica aqui, ó, com menos 4x vai dar mais 4x. E esse 4 aqui do começo, com esse menos 4, vai se anular. Tá? Então, o que a gente precisa para calcular o nosso volume é simplesmente calcular a integral no intervalo, né? E aí, de novo, a nossa função está em função de x, o x nesse sólido ele continua variando de 0 até 1, tá? Então, a integral de 0 até 1 da nossa funçãozinha a de x, que vai ser π, que multiplica x4 menos 5x ao quadrado, mais 4x dx, certo? E isso aqui vai dar igual a π, constantezinha você pode colocar para fora, né? Então x4, uma primitiva, né, da x5 à quinta. Esse menos 5x2, bom, esse menos 5 é uma constante que pode vir para frente. Esse x2, a primitiva da x ao cubo sobre 3, mais 4x ao quadrado sobre 2. Isso aqui no intervalo de 0 até 1, né? E aí, de novo, quando a gente for fazer essas contas, o que a gente tem é π que multiplica... Bom, a gente primeiro substitui o 1, né? Então vai ser π que multiplica 1 quinto, 1 a quinta sobre 5, né? 1 quinto, menos 5 vezes 1 ao cubo sobre 3, menos 5 terços. E esse... Bom, 4 pode simplificar com 2, né? Então a gente tem 2x2, quando x é 1, dá só 2 unidades, certo? Então isso aqui é substituindo 1, e quando a gente for subtrair para substituir no zero, bom, todos os termos vão zerar, né? 0 elevado à quinta sobre 5, menos 5 vezes 0 elevado ao cubo. Enfim, todos os termos zeram, então não vou nem escrever, tudo bem? Então isso aqui dá pra gente, de novo, eu vou colocar aqui sobre 15. Então aqui a gente vai ficar com 15 vezes 2 dá 30, né? Então aqui dá 30 menos 25, né? Bom, deixa eu fazer devagarzinho para vocês não terem dúvidas, tá? Então tem um π multiplicando aqui na frente. Aqui vai ficar um 3, né? Aqui vai ficar 15 dividido por 3 dá 5 vezes 5, 25. E tem um mais 30 aqui no final, né? Então aqui dá 30 menos 25 dá 5, com 3 dá 8. Esse 8 vai multiplicar π dividido por 15, tudo bem? Então esse é o volume desse sólido que a gente rotacionou em cima do eixo y igual a 2. Então agora a gente vai calcular volumes de outros sólidos que não são necessariamente sólidos de revolução, né? Então só para chamar a atenção, nos últimos exemplos que a gente fez, todos eram sólidos, poderiam ser vistos como sólidos de revolução, né? Então no primeiro exemplo, para calcular
o volume de uma esfera, né, a gente fez um corte da seção transversal, olhou, bom, a gente teve a área da circunferência, que nada mais é do que você pegar a curvazinha, né, a gente representou, né, essa curva y igual a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, isso aqui era exatamente para achar esse y, que foi o que a gente rotacionou em torno do eixo x, né. Então, foi esse é um sólido, você pode enxergar a esfera como um sólido de revolução. E aí, o que a gente fez? A gente calculou a área da seção transversal, que é uma circunferência, porque é um sólido de revolução, para obter o volume da esfera. A mesma coisa foi aqui com essa função y igual a x ao cubo, a gente rotacionou ela em torno do eixo x, e aí como foi uma rotação em torno do eixo x, a gente teve como área de seção transversal de novo uma circunferência, e a gente calculou a integral, né, variou o x de 0 até 1 para achar o volume desse sólido. Aqui foi parecida, a única mudança nesse exemplo é que no lugar de rotacionar em torno de x, a gente rotacionou em torno de y, né? Essa foi a novidade desse terceiro exemplo, mas ainda assim era um sólido de revolução. De novo a gente teve uma circunferência, a área da seção transversal, né, era uma circunferência que a gente integrou de 0 até 8 em y, né? O exemplo seguinte ainda foi um sólido de revolução. A novidade desse exemplo é porque a área era dada pela interseção de duas curvas, né? E aí, nesse caso, a gente teve que calcular a área da seção transversal foi dada por duas circunferências, né? Era a área entre duas circunferências, então a gente fez a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. E a mesma coisa aconteceu nesse último exemplo que a gente viu. A única diferença, a única novidade desse exemplo é porque o eixo que a gente rotacionou foi em torno do eixo y igual a 2. Certo? Então, a gente pode manter essa ideia de calcular a área de seção transversal, a área da seção transversal e integrar, né, no intervalo que você quer o sólido, mesmo quando o seu sólido não for necessariamente um sólido de revolução. E aí é claro que essa área não vai ser necessariamente uma circunferência, certo? Então vamos fazer um primeiro exemplo, em que, como vocês podem ver aqui pela segunda imagem, a seção transversal não vai ser uma circunferência, vai ser um triângulo, tá? Então, o que a questão pede é determine o volume do sólido, a base é um círculo, então a base desse sólido é um círculo, a base é circular, o raio dessa base é 1, certo? Então isso é dado. E as seções transversais são triângulos equiláteros, tá? Então são triângulos que todos os lados são iguais, né? Então aqui tem uma representaçãozinha desse sólido, tá? Então o que a gente precisa, como de costume, é calcular a área dessa seção transversal do sólido. E aí, como já diz a questão, a seção transversal é um triângulo equilátero. Então a gente precisa calcular a área de um triângulo. E aí só para lembrar, né, que a área de um triângulo nada mais é do que base vezes a altura sobre 2, né? Mas quem é a base? Quem é a altura desse triângulozinho ABC? É isso que a gente tem que descobrir. E tem que escrever essa base, essa altura, em função de x, tá? Então, nessa representação, veja que no livro eles colocam o sólido, né, centrado na origem. E aí, como a base é uma circunferência de raio 1, então o sólido ele vai de x igual a menos 1 e y igual a 1. Então a gente quer escrever a área desse triângulo da seção transversal. Lembra-se que isso aqui tem que ser um A de x, tá? Que a gente vai variar o x aqui de menos 1 até 1. Então, a brincadeira de você escrever base vezes a altura sobre 2, isso aqui tem que ficar em função de x, certo? Então, quando a gente está num x qualquer, certo? Aí aqui é olhando para a base, né? Quando a gente está num x qualquer, a gente tem que ser capaz de descobrir a base do triângulo e a altura, certo? Então vamos primeiro olhar para a base. Quem é a base desse nosso triângulo? A base desse nosso triângulo é esse comprimento todo aqui, né?
que ele está representando como 2y, onde y é exatamente... Bom, a gente sabe que a base é uma circunferência. Se a base é uma circunferência, e na representação aqui a gente pode ver que o autor colocou a base deitada no plano XY, né? Aqui não tem na representação, mas o plano vertical aqui, né? O Z está aqui para cima. Então, a circunferência está deitada no plano XY. E aí, se eu estou aqui num X qualquer e quero descobrir essa base, esse valor B aqui é exatamente o Y da circunferência da base, tá? E aí lembra, de novo, como é uma circunferência de raio 1, você pode usar Pitágoras ou só a equação da circunferência, que é no fundo a mesma coisa, para lembrar que a equação da circunferência de raio 1 é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, o que dá para você que o y nada mais é do que a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, certo? Então, y é isso aqui, ó, é só esse pedacinho aqui, né? É do x até o b. O y é só um trecho, então, na verdade, a área da base do nosso triângulo é 2y. Então, a base do triângulo ABC, que na representação ali é o segmentozinho AB, isso aqui é 2y, que é 2 raiz de 1 menos x ao quadrado, certo? Então, a gente já descobriu quem é a base, a gente só precisa descobrir quem é a altura do triângulo. E aí, para descobrir quem é a altura do triângulo, lembra que o autor diz que os triângulos são equiláteros. Como os triângulos são equiláteros, lembra que num triângulo equilátero, como os lados são todos iguais, os ângulos internos são todos iguais, e como a soma dos ângulos internos tem que dar 180, né, de um triângulo, a gente sabe que cada ângulo num triângulo equilátero é de 60 graus. E a gente já disse, olha, uma metade aqui da base é um y, e o ângulo é de 60 graus, o que a gente gostaria de descobrir é quem é a altura. Ora, mas se aqui é um triângulo retângulo e eu tenho um ângulo de 60 graus, você pode simplesmente lembrar, né, que eu estou falando desse triângulo retângulo aqui. Você tem aqui um triângulozinho retângulo. Você já conhece aqui embaixo é y, você conhece o ângulo de 60 graus, então cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente do ângulo, né? Lembra que a tangente de um ângulo, isso no caso ali a tangente de 60, né? Isso aqui vai ser exatamente o cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente a esse ângulozinho de 60 aqui. O cateto oposto H dividido pelo cateto adjacente. E a tangente de 60 a gente sabe que é raiz de 3. Então, isso diz pra gente que a altura do y, a altura do triângulo vai ser exatamente raiz de 3 vezes y, né? Você passou y multiplicando aqui. Essa tangente é raiz de 3, a tangente de 60. E então, se a gente tem a base e a gente tem a altura do triângulo, acabou a brincadeira, né? Quem é a área da seção transversal? A área da seção transversal, isso aqui é a base, que vai ser 2 raiz de 1 menos x ao quadrado, vezes a altura. Quem é a altura? Isso aqui é raiz de 3 vezes y. Olha, mas o y a gente já sabe, é aquele raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá? Tudo isso dividido por 2. Base vezes a altura sobre 2, a área do triângulo, né? Então, esses dois se anulam, né? E esse 1 menos x ao quadrado vezes ele mesmo dá ele ao quadrado, então ele vai... a raiz quadrada, né? A gente vai ter apenas 1 menos x ao quadrado, tá? Então, isso aqui é
a área da seção transversal desse nosso solo. E aí, se você tem a área da seção transversal, a brincadeira praticamente acabou agora, porque a única coisa que a gente precisa fazer é calcular o volume, mas o volume é uma integralzinha simples. No nosso caso, né, a gente disse que o sólido começa no -1 e vai até o 1, né, porque é uma base circular de raio 1, né? Aqui de novo a gente pode até simplificar de novo. Você pode notar que isso aqui é uma funçãozinha par, né? O que acontece para o lado esquerdo também acontece para o lado direito, porque a gente vai elevar ao quadrado, né? Então, de novo, a gente tem que o a de x é igual ao a de menos x, né? Você pode, se quiser, verificar essas continhas, mas é só notar que só tem um x aí na brincadeira e esse x está elevado ao quadrado. Então, a gente queria calcular a integral de -1 até 1, mas você pode simplesmente dizer, olha, o volume vai ser 2 vezes a integral de 0 até 1 da nossa seção transversal, que é raiz de 3 vezes 1 menos x ao quadrado dx, certo? Olha, mas isso aqui vai dar... O raiz de 3 a gente pode colocar para frente, né? Dá 2 raiz de 3 vezes a integral de 1 é simplesmente x, né? A integral de x ao quadrado dá x ao cubo sobre 3. Isso aqui no intervalo de 0 até 1, certo? E aí, de novo, quando a gente for substituir isso aqui no zero, então vai dar 0 menos 0 ao cubo sobre 3 vai dar 0, então eu vou só substituir no 1, tá? Então isso aqui vai dar 2 raiz de 3, que multiplica 1 menos 1 ao cubo sobre 3, né? Menos 1/3. Então aqui dentro dá 2/3, significa que a gente vai ter 4 raiz de 3 sobre 3, tá? Isso aqui vai ser o volume desse sólido nesse exemplo. Tudo bem? E a gente passa para o nosso último exemplo. Vai ser mais um exemplo onde a gente não tem... Não é um sólido de revolução, né? Você pode ver que a seção transversal aqui vai ser um quadrado, ou seja, a gente quer calcular o volume de uma pirâmide de base quadrada, sabendo que o lado da pirâmide, né? Um dos lados aqui desse quadrado, esse comprimento aqui é comprimento L, e a altura da pirâmide é H, tá? Isso aqui, esse comprimento aqui é H. Então o autor preferiu colocar esse quadrado centrado em x, você poderia fazer em y, ou poderia representar essa pirâmide de outra forma, tomando obviamente os devidos cuidados, tá? Então, a pirâmide está com o quadrado está centrado aqui no eixo x. E aí, se a gente pega uma seção transversal da pirâmide, o que a gente tem é um quadradozinho aqui, certo? Então, o que a gente quer calcular é a área desse quadrado. E aí, para calcular a área desse quadrado, a única coisa que a gente precisa descobrir é quanto é que vale um lado desse quadrado, que o livro ali chama de Szinho, tá? Nessa figura aqui. Se a gente descobrir quem é S, é claro que a área do quadrado vai ser S vezes S ao quadrado. A gente só precisa descobrir esse S num x qualquer, tá? Então a gente precisa descobrir quem é a área desse quadrado, dessa seção transversal. Isso aqui vai ser um Szinho ao quadrado, tá? Para um certo x. E aí, como é que a gente pode colocar... Atenção, a única coisa que a gente sabe, que a gente conhece, é o Lzão e o H, que é o lado maior, né, da base da pirâmide, e o H, que é a altura da pirâmide. Essas são as informações em cima de L e H que a gente tem que descobrir qual é a área
a área dessa seção transversal X. Então, o que a gente pode fazer é usar a semelhança de triângulos, né? Então, se você fizer um corte vertical, digamos assim, na pirâmide, a figura que você tem é essa figura representada aqui na direita. A gente sabe que a altura da pirâmide é Hzinho, o comprimento da base aqui da pirâmide é o Lzão, então são as duas informações que a gente tem em mãos, tá? E a gente gostaria de descobrir para um x qualquer qual é o comprimento desse S, tá? E aí o que você pode enxergar é que, na verdade, você tem aqui triângulos retângulos compartilhando aqui, né, esse mesmo lado aqui, então você pode usar a semelhança de triângulos. Então você tem esses dois triângulos, né, eles têm aqui um mesmo ângulo. Então o que você pode argumentar é que a semelhança de triângulo entre os lados, né? Esse pedacinho aqui a gente sabe que é x, o comprimento todo a gente sabe que é h, e a gente sabe que esses pedacinhos aqui são S sobre 2 e L sobre 2, tá? Então a gente pode usar simplesmente semelhança de triângulos para dizer que o x está para o h, assim como o Szinho sobre 2 está para o Lzão sobre 2, tá? E o que a gente obviamente está querendo descobrir há algum tempo é quem é o S, né? Então esse sobre 2 obviamente a gente pode cancelar, né? Então o Szinho nada mais é do que x vezes Lzão dividido por Hzinho. Se esse é o Szinho, a gente pode então finalmente descobrir quem é a área da nossa seção transversal. Isso aqui vai ser x ao quadrado vezes Lzão ao quadrado dividido por Hzinho ao quadrado, né? E uma vez de posse da fórmula da área da seção transversal, né, em função de um x, a gente pode finalmente calcular quem é o volume dessa pirâmide. Então lembrando que isso aqui começa em 0 e vai até Hzinho, né? E para um x qualquer a gente já conhece quem é o A de x. Então isso aqui, o volume da pirâmide, nada mais é do que a integral que vai de 0 até Hzinho da função A de x, né, que é x ao quadrado vezes Lzão ao quadrado sobre Hzinho ao quadrado dx. E aí lembrem-se que o Lzão e o Hzinho, eles são, você pode pensar que eles são fixos, né? Eles são constantes, dadas como entrada, a integral aqui é em x. Então isso aqui nada mais é do que Lzão ao quadrado sobre Hzinho ao quadrado vezes a integral de 0 até h de x ao quadrado dx. E isso aqui, né, vai dar Lzão ao quadrado sobre Hzinho ao quadrado, que multiplica x ao cubo sobre 3 no intervalo de 0 até Hzinho. E aí é claro que, de novo, quando x for 0, o termo correspondente vai dar 0, né? Então a única coisa que a gente precisa fazer é esse termo quando x for Hzinho. Então a gente vai ter Lzão ao quadrado sobre Hzinho ao quadrado, que multiplica o Hzinho ao cubo sobre 3. Não precisa, né, subtrair o 0 ao cubo sobre 3, que vai dar 0. Então isso aqui dá pra gente simplificando, né, o Hzinho ao quadrado com h ao cubo. Isso aqui dá h vezes L ao quadrado, tudo isso dividido por 3. Tá? Então assim a gente encerra os nossos exemplos de cálculo de volume de sólidos, olhando para essa ideia, né? Você calcular de uma seção transversal e depois você calcula a integral dessa área no intervalo que você quer. Tudo bem? Então na próxima aula nós teremos mais exemplos de cálculo de volume, mas usando outra ideia
certo? Que vai ser por cascas cilíndricas. Vai ser uma outra forma de calcular volumes de sólidos. Tá? Fiquem no aguardo pelo próximo vídeo. Eu, como sempre, vou mandar a notificação para vocês por e-mail via Siga quando ele estiver disponível. Um abraço.